cheguei, glória a Deus. Pessoal, eu estava explicando hoje de manhã, pregando, né? Sobre, às vezes, aquela situação que aparentemente parece até que o negócio está difícil. Eu já orei, já pedi a Deus. Então, isso parece que não tem saída. E tem. Se a gente ouvir direitinho o que Deus está falando, a gente consegue achar a saída. Mas a gente tem que ficar atento. Estão prestando atenção direitinho? Cuidado quando vocês entram na igreja. Ué, pastor, por que é perigoso? Não. É porque quando a gente entra na igreja, se deixar, o inimigo ele vai transportar a sua mente. Pastor, o que é isso? Ele vai transportar a sua mente para outro lugar. Ele fez isso com Jesus. Quando Jesus estava lá no deserto, e disse que ele levou Jesus num pináculo do templo, né? E disse assim: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E está escrito que aos teus anjos dará ordem do teu respeito. Depois, a Bíblia diz que o diabo transportou a Jesus e mostrou todos os reinos do mundo. Aquilo ali era na mente dele. Você está entendendo? Se você não vigiar, ele vai transportar a sua mente. O que é isso? Você está dentro da igreja, mas você está pensando em outra coisa. Você entendeu? Você pode estar com um problema, você entrou aqui, o problema continua na sua cabeça. E quando eu chegar em casa, tem não sei o que para resolver. Esqueci que amanhã eu venho aqui não sei de onde, que a sua mente está ocupada. Ele consegue transportar a sua mente para outra coisa, para outro pensamento. Para quê? Para ocupar ela. E se a sua mente estiver ocupada com outra coisa, na hora da palavra, você vai ouvir e não vai entender. Aí lá no livro de Mateus, acho que é Mateus 13, por aí, versículo 19, ele está dizendo assim: ouvindo alguém a palavra do rei, não entendendo, o maligno vai e rouba aquela palavra do seu coração. Mas para que rouba? Porque para você não vencer. É a palavra que nasce a fé. Se você perde a palavra, você vai ficar sem fé. Não tem aquela fé, aquela credibilidade em Deus para o milagre acontecer, e você fica preso ali. Você está entendendo? Fora de quem a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes tem coisas em você que precisa de libertação. E se você não ouvir, você não é livre daquilo ali. Entendeu? Às vezes você já precisa ser livre de um medo, de uma dúvida, de um espírito de incredulidade que não deixa você crer de jeito nenhum. Isso também atrapalha, gente. Então você precisa abrir o seu coração para entender. Então, quando você entra daquela porta ali para dentro, o demônio vai fazer de tudo para te atrapalhar de ouvir. Às vezes é um sono que parece que você tem 10 dias que você não dorme. Porque o demônio ele quer botar você para dormir. Se ele botar você para dormir, você não vai ouvir. O negócio dele é impedir Jesus de entrar em você. Jesus só entra como? Eu vou perguntar uma coisa a você. Vocês já ouviram alguma coisa dormindo? Se você dormir, você não vai ouvir. Você está entendendo? Então, isso é um espírito. Você está vendo que ele está ali para te atrapalhar. E ele vai fazer de tudo para você não ouvir. Ele vai mudar a sua mente. O corpo está na igreja, mas a sua mente está fora. Você está pensando em outra coisa. O que você tem que fazer? Pedir a Deus força para isso não acontecer. Glória a Deus. Você vai inclinar a cabeça junto comigo e vocês vão repetir o que eu falar. Glória a Deus. Depois o resto eu vou falar sozinho. Tá? Inclina a sua cabeça junto comigo, todo mundo. Fala assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus,
Não deixa nada tirar minha atenção. Me ajuda a ouvir e entender o que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. Agora é comigo, pessoal. Em nome de Jesus, eu estou amarrando esse espírito de demônio, Satanás, eu sei que você me ouve. Em nome de Jesus, você vai pegar todos os seus demônios e vai sair de dentro dessa igreja. Você não é bem-vindo aqui. Você está no lugar errado. Eu estou te amarrando, estou te expulsando, estou mandando, eu estou exigindo que você saia aqui de dentro, em nome de Jesus. E você vai soltar a vida de todos esses que vieram para ouvir a palavra. Em nome de Jesus, eu estou proibindo você, Satanás, de tentar impedir eles de ouvir e entender. Solte a vida de cada pessoa, até os que estão em casa, em nome de Jesus. Vai embora, com os seus demônios. E você está proibido de entrar dessa porta para dentro de Satanás. Em nome de Jesus. Deus, eu venho pedir o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar. Não adianta o Senhor me usar e eles não entenderem. O Senhor estaria me usando à toa. Eu peço, Senhor, que o Senhor me usa, mas que o Senhor abra o entendimento do coração deles. Que o Senhor não deixe nada atrapalhar eles de ouvir e serem abençoados. E que o Senhor não permita que Satanás tente roubar a palavra do coração deles. Em nome de Jesus, eu estou orando e abençoando para que eles ouçam, creiam, cresçam, prosperem, venham vencer em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. É isso, tem que ouvir. Se você não ouvir, Jesus não entra. Não adianta, ele não vai entrar de jeito nenhum. Está ocupado, não tem como ele entrar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pegar um copinho com água ali, ó, você encher aquele copo com água. Não, vamos botar assim, aquele copo com água ele está cheio. Está cheio? Aí você vai pegar um outro copo com água para encher ele. Vai caber mais alguma coisa ali? O que vai acontecer com ele? Por quê? Está ocupado, não tem como entrar mais nada. Você entendeu? Se você está distraído, você não ouve, Jesus não tem como entrar. Aí as coisas não mudam. Glória a Deus, para mudar, tem que ouvir. Foi o que eu preguei hoje de manhã, tem que ouvir. Então, lá no livro de, vamos lá. Lá no livro de João, capítulo de João. Vamos lá. Gente, a mensagem de hoje não é essa, não. A mensagem de hoje é o seguinte: para ser liberto, para vencer, para prosperar, para as coisas mudar, é preciso ouvir. Se você ouvir, você pode sair de uma situação que você está presa há anos. Porque a fé vem por onde? Por ouvir. Glória a Deus. Mas antes disso, eu vou dar um aviso. Isso aqui é um aviso muito importante. Não adianta eu ouvir, pedir a Deus, orar a Deus, se eu estou fazendo isso aqui. Ó. Isso aqui tem que ser mudado na nossa vida, tá, pessoal? Isso aqui é terrível. Vamos lá. Lá no livro de João, deixa eu ver se João tem. Isso aqui não tem para onde correr. Você tem que lutar contra isso, senão só Jesus. Você tem que prestar atenção numa coisa. Você está orando, pedindo a Deus por um milagre. Certo? Você está orando a Deus para Jesus te libertar, para Jesus libertar a sua família, seus filhos, para Jesus te prosperar, para Jesus mudar a sua história, certo? Mas você tem que orar e vigiar. Porque o demônio, ele vai fazer de
você peca, tua família tropeça tudinho. Vai cair igual dominó, você está entendendo? Aquele que estava quase se convertendo volta atrás de novo. Então você tem que vigiar, pessoal. Sabe o que Jesus diz? Que aquilo que você aprendeu, você tem que permanecer naquilo ali. Entendeu como é que funciona? É igual o dízimo do Senhor. Às vezes a pessoa diz, o pastor prega sobre nem disso, nem isso, não. Você tem que saber a verdade. Tem gente que começa a dizimar, no meio do caminho a pessoa para, irmão, misericórdia. Não é só a sua prosperidade que vira tudo de cabeça para baixo, é tudo. É família, é tudo. E o inimigo, ele é mentiroso. No começo, até que a pessoa está se dando bem. Poxa, ela não dizimou, está se dando bem. Mentira. Daqui a pouco começa a vir os problemas. Você está entendendo? Eu vi uma situação de uma irmã que nunca mais eu esqueci. Gente, a irmã, eu só estou contando esse testemunho porque ela contou. E eu ouvi o testemunho. Eu ouvi ela lá no altar contando no pastor Mora. Essa irmã, ela tinha tudo. Primeiro, ela era uma vendedora de queijo. Aí, tadinha, humildezinha, maluca para criar a filha, para ajudar os pais, vendendo queijo nas portas. Aí ela foi lá para o pastor Mota, e aí Deus ensinou ela começou a dizimar. E começou a dizimar, eu sei que ela virou uma empresária. Olha só, ela serviu a Deus, mas ela virou uma empresária. E ela conseguiu arrecadar tanto dinheiro que ela tinha um bom dinheiro na conta dela e dos pais, que ela nem precisou trabalhar mais. Ela ficava em casa e o dinheiro estava na conta, guardado, um bom dinheiro. De tanto dinheiro que ela conseguiu juntar. Aí o que aconteceu? Ela conheceu um namorado, preste atenção, ela levou vida direitinho. Ela conheceu um namorado que ele estava precisando comprar uma geladeira. E o diabo usou ele para futucar ela para comprar a geladeira com o dinheiro do dízimo. Você faz que o dinheiro estava no cartão, um negócio assim, e o cara parece que queria o dinheiro na mão, um troço assim, e ela só tinha o dinheiro do dízimo. Ah, não, vou comprar isso aí mesmo, tal. O que ela fez? Ela caiu na tentação, pegou o dinheiro do dízimo, que a pessoa pensa que isso é uma brincadeira, gente. O dízimo é santo, sabia disso? É o santo dízimo do Senhor, não se mexe com as coisas santas de Deus. O que ela fez? Ela pegou o dízimo, foi lá e comprou uma geladeira. Irmão, aquele relacionamento dela não deu certo. Meu pastor já tinha falado que aquela pessoa não era de Deus para ela. Não deu certo, o cara pegou as mudanças dele e foi embora. Ela mexeu lá no dízimo do Senhor, né? O que aconteceu? Um pouquinho tempo depois, estourou uma bomba que aquela empresa que ela tinha guardado o dinheiro, aquele banco, aquilo era clandestino. Ela perdeu o dinheiro todinho dela, dos pais dela. Gente, é sério, ela contou isso lá no altar. Essa irmã, que tinha uma vida boa, que eu lembro que na época ela até me ligou chorando, ela falou, pastor, eu tinha tudo. Agora eu não tenho dinheiro para comer para minha filha. Ela teve que arrumar um emprego, que não é aqui perto, e ela veio aqui na igreja, ela sentou ali conversando comigo. Aí eu estou falando que eu vi. Aí ela aqui, pastor, ela chorando, aqui minhas mãos, as mãos dela toda arrebentada, menina nova, bonita, a mão dela toda estourada. Ela trabalha tanto para cuidar da minha filha, que às vezes eu chego, ela, poxa, mãe, eu queria conversar um pouquinho com a senhora, um pouquinho de atenção. Quando ela começa a falar, de tão cansada que eu ando. Você está entendendo? E a menina tinha tudo. Você entendeu? O diabo enrolou ela, enganou ela e fez ela
aumentei aqui, moço. A paz, Deus abençoe. Eu aumentei no celular. O volume do microfone está normal, mas eu aumentei o celular. Vê se melhorou aí. Vê se deu uma melhoradinha aí que me fala. Aí essa menina, o que aconteceu? Ela perdeu tudo. Foi para a estaca zero, tudo de novo. Ficou pior do que ela estava antes. Mas por quê? O diabo cutucou ela para mexer onde ela não devia. Se Deus te ensinou, permanece no que Ele te ensinou. Isso é uma estratégia. Aí tua filha está quase se convertendo, teu parente está quase se convertendo, já falar, esse mês está muito apertado, devolve a Deus que Ele deu. Não pode, desmoronou tudo de novo. Isso é muito sério. A obediência a Deus, gente, é uma coisa, Deus é santo. As coisas de Deus têm que ser sérias. Por isso que tem 13 anos que eu estou lá no Pastor Mó. Tem 13 anos que eu estou no ministro. Se eu ganhar 50 centavos, eu ponho lá. E dízimo não é só daquele salário seu por mês, não, sabia disso? Dízimo é todo o dinheiro que entra para você. Às vezes tem pessoas que me dão dinheiro, às vezes meu pai me dá um dinheiro. Assim, de novo, grande lá, às vezes está 10 reais, 15 reais, 20. Ela paga o Uber lá e tal, às vezes eu vou lá na casa dele, um livro também, às vezes o livro pega o dinheiro dele lá, mãe, eu vou te passar um trocadinho para a senhora comprar um lanche para a senhora, para a menina. Aí passa um dinheirinho para te comprar um lanche, eu tiro o dízimo. E outra coisa, mas ele não tira? Ele pode até tirar, mas eu tiro. O Senhor, então eu dou como oferta, mas eu tenho que dar a minha parte. Você está entendendo? Sim ou não? Eu tenho que ser fiel a Deus para Ele ser comigo, não tem para onde eu correr. E outra coisa é isso aqui, ó. Presta atenção, isso aqui, pessoal, não é que você está fazendo. Talvez tenha alguém que esteja fazendo. A gente está pregando, Deus está falando para a gente. Ou você fez, ou você está fazendo, ou você não fez e Deus está ensinando que é para a gente nem fazer. Você está entendendo? E não significa que Deus está fazendo que você fez, não, mas às vezes tem a pessoa que fez, tem a pessoa que está fazendo, e às vezes tem a pessoa que não fez, mas Deus está ensinando que é para você não nem entrar nessa. Glória a Deus. Lá no livro de João. Então ele está falando aqui, quer ver? É lá no João. É João 8, lá no versículo. João 8, lá no versículo 43. Acharei, pessoal. Vocês estão prestando atenção direitinho? João 8, 43. Acharei, pessoal? Sim, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podereis ouvir a minha palavra? Lembra que eu falei aqui no começo? A gente ouvir e entender? Agora, olha o que Jesus falou. Os fariseus religiosos que diziam ser de Jesus. Por quê? Pessoal, ser de Jesus não é a gente vir à igreja. Ser de Jesus, quando a palavra
fazer isso, não. Jesus tem razão, tem que parar com isso. Você começa a orar, começa a buscar a Deus para você mudar. Você está entendendo? Aí você quer ser um cristão. Agora, se você vem para a igreja e a palavra não mexe com você, você continua fazendo as coisas tudo errado, normal, Deus está falando que está errado, você está dizendo que está certo, aí é um problema. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles eram pessoas que diziam que serviam a Deus, só que eles não obedeciam o que Jesus ensinava. A gente não pode ser assim, entendeu? E Jesus estava falando para eles. Olha o que Jesus falou. Vós tende por pai ao diabo. Gente, essa palavra é muito forte. Hã? Sim ou não? Quem é que quer ter o diabo como pai? Você gostaria de ter o diabo como teu pai? Fala a verdade. Sim ou não? Mas ele está dizendo aqui, ó. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, pois ele foi homicida desde o princípio e não se firmou aonde? Na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, gente, preste atenção. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é um mentiroso e ele é o pai da mentira. Vamos dar uma paradinha aqui? Toda pessoa que mente acaba assumindo o demônio como pai, porque é o que está escrito na Bíblia. Pastor, isso é muito sério, mas não é o que está escrito aí. Sim ou não? Pega aí qualquer Bíblia, lá, João 8, versículo 43, que você vai ler junto comigo. E aí tem pessoa que mente. Ah, pastor, eu não menti para não arrumar confusão. Não, você está com um problemão na sua vida espiritual. Você pode ter evitado um probleminha ali, aparentemente na hora, mas o diabo vai pegar aquela mentira sua e não deixa a tua família se converter, vai piorando cada vez mais. Porque a mentira é uma ferramenta do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o autor da mentira. E quando eu uso a mentira, toda vez que eu minto, é como se eu estivesse pegando emprestado com ele. Porque a mentira é de quem? É dele. É como se eu estivesse pegando emprestado com ele. Ele vai cobrar com juros, porque ele entra na sua casa, ele não deixa os filhos se converter, ele não deixa as coisas mudar. Daqui a pouco você não está legal. Irmão, daqui a pouco você está todo enfinhado, cheio de problema de saúde. Mas por quê? O demônio está presente na vida da pessoa, porque a pessoa está mentindo, está usando uma coisa que não é de Deus, gente. Gente, um cristão nunca deve mentir, com isso no seu coração. Você sabendo que é do diabo, você vai usar o troço que é dele? Sim ou não? E você acaba assumindo ele como seu pai, aí fica meio complicado. Se Deus é o seu pai, Deus vai te ajudar, vai salvar sua família, vai te prosperar, vai te dar saúde. Mas se eu assumo o diabo como meu pai, ele vai me dar o quê? Ele só vem para roubar, matar e destruir. Sim ou não? Estão entendendo? Às vezes o diabo faz de tudo, ele cria situação para ver se você vai mentir, sabia? Te encurrala, te põe contra a parede. Ó, se você não mentir, se você falar a verdade, vai dar problema, irmão. Que dê problema. Deus não vai deixar o meu problema se eu for fiel a ele. Se der problema, Jesus vai resolver para mim. Mas eu vou falar a verdade, eu sou de Deus. Sim ou não, pessoal? Hã? Hoje veio uma pessoa me perguntar um negócio que não tinha nada de errado.
pastor, não tem nada de errado, não é pecado, não. Mas se eu preferia se não contar para ninguém, mesmo sendo nada errado, eu preferi guardar para mim. Só que calhou de uma pessoa, de uma irmã que na igreja hoje de manhã, me perguntar. E ela me perguntou, eu fui taxativa. Não, foi isso. Ah, é? Pois é. Eu falei, eu não queria que ninguém soubesse, mas já que ela me perguntou, eu também não ia mentir. Você está entendendo? Não espere eu mentir, irmão. Eu não faço isso. Deus me livre se eu andar com negócio de mentira. Você andando com Deus, às vezes próximo dia tem mais lutinha, mas você vence. Você está com Deus. Mas imagina se você está num lugar maligno, como é que Deus vai te ajudar? Como é que Deus vai salvar a sua família? Sim ou não? Tem gente que mente com esse negócio de Bolsa Família. Eu lá em casa, um tempo atrás, eu fiz o Bolsa Família. Estava precisando, eu fiz. Aí me perguntaram, mas por que você não faz para a tua filha também, para a Natasha? Às vezes a pessoa sozinha, ela tem direito, mas a gente não mora na mesma casa. Eu vou chegar lá e vou dizer, não, aquela mora nos 270, eu vou ver a sede. Eu falei, irmão, é um dinheiro que não é legal. Você está criando um troço de mentira. Pastor, mas o meu na época eu fiz assim, irmão, problema, Deus não está preocupado com você ferrar, tá? Mas daqui para frente não faz mais isso não. Faz as coisas tudo seu certinho. Se você vê o meu Bolsa Família, está com o meu endereço aqui de casa. Tudo meu está com o endereço aqui de casa. Pode vir aqui, não vai me achar. Você está entendendo? Não porque você ganharia um dia, você ganharia, ela também ganharia, não. Deixa a gente com que Deus deu, graças a Deus, mas nada de mentira. Nada de mentira. Nada de mentira é que Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Tem que fazer as coisas direitinho. A mentira é enviar. Se você falar que você não sabia que era, a partir de hoje você já sabe, pessoal. Deus não leva em conta a época da ignorância. Quando eu não sabia que era pecado, eu mentia. Gente, eu penso numa mentirosa de mão cheia. Era eu mentia com tudo, mentia brincando, eu mentia, eu era mentirosa mesmo. Eu mentia para todo mundo. Ninguém sabia quando eu estava falando a verdade, quando eu estava mentindo. Está em casa? Estou na barraca bebendo. Estou em casa. Eu era assim. Vai para a rua não, vai descansar. Aí meu pai me ligava, vai para a rua não, vai descansar, acontecer, está meio perigoso, essa época de carnaval. Tá, pai, pode deixar como polícia, eu lá no carnaval. É sério, gente. Eu lá na boca de fundo, comprando droga, tá, foi em casa. Ou então vim aqui rapidinho, que já estou chegando. Mentira. É sério, gente. Eu chegava, eu mentia pro meu pai para comprar droga. Pai, estou sem as crianças 100 litros de leite. Que não tem leite, não tem isso, não tem aquilo. Quanto que dá para você comprar esse negocinho lá? Então, aí ele me dava o dinheiro, ele tirava para o Eu vendia pão na rua quando eu era mais nova. Já viu aqueles pãozinhos assim? Pãozinho de mel, pãozinho de coco, lembra? Aqueles saquinhos de coco que eu vendia? Pão de milho. Eu vendia aqueles bolos na rua. Eu ainda não tinha filho na época. E eu não era de Jesus, né? Não conhecia Jesus. E aí eu chegava, eu preferia vender para as pessoas idosas. Por quê? Porque os idosos era mais fácil de enganar. Aí os idosinhos sentados assim no portão, paravam lá, bebê. Oi, tia. Tem como você ficar com pãozinho para me ajudar, não? Não, mas hoje não dá. Ela já tem pão lá em casa, poxa, fica aí para me ajudar. Criança em casa, bebezinho com leite, bebezinho sem leite chorando. Aí eles olhavam, mas você já tem filho.
pouco ele veio devagarinho, contando as moedas. E eu vendia pão assim o dia todo, dizendo que era para comprar leite para meus filhos. Nem filho eu não tinha. No final do dia eu juntava aquele dinheiro ali, comprava uma garrafa de toninha da roça, limão, ia para casa fazer aquela caipirinha. Aí a gente enchia, juntava lá com as colegas lá que compravam também, a gente enchia essas garrafas de 2 litros de caipirinha e enchia o pote a noite toda. Cigarro e caipirinha, olha o leitinho do neném. Eu era uma mentirosa de mão cheia, gente. Eu mentia mesmo na cara de pau. Eu tinha um namorado que, de vez em quando, a gente se pegava nós dois. Assim, brigava. Eu dava os empurrões dele, ele dava em mim. E às vezes meu pai falava, ele te empurrou. Ele encostou em você. Eu não. Eu era muito mentirosa. Mas depois que eu cheguei lá no Pastor Mota, isso é porque eu era ignorante, não conhecia a verdade. Mas depois que eu cheguei lá no Pastor Mota, que eu ouvi isso aqui, eu lembro disso até hoje, a primeira vez que eu ouvi isso, quando ele falou assim, voz entende por pai e diabo. Mas eu dei um pulo da cadeira, eu lembro disso até hoje. Eu falei, o quê? Está amarrado, eu não sou filho do diabo, não. Eu lembro disso até hoje. Deus me livre, está amarrado, seu filho do diabo. E aí eu tomei nojo de mentira. Falei, não vou mentir mais não, não quero o diabo com meu pai nada. Eu mentia porque eu não sabia que isso era dele. Não foi ele que inventou isso. Ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala que é seu. A mentira é dele. Então, hoje em dia, a gente já sabe. Toda vez que você mentir, você sabe o que você está fazendo. O que você está fazendo? Você está satisfazendo o desejo de quem? Vamos repetir aqui. Acho que vocês não prestaram muita atenção nessa parte. Escuta aqui, 44. Vós tendes de culpar o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, porque é o desejo dele que você minta. O desejo dele é que você minta, que é para você cair na mão dele. Está amarrado, irmão, não mente, não faz isso não. Se alguém te pedir para mentir, olha, eu não vou mentir. Agora eu estou com Deus, estou na igreja, você tem que ser fiel a Deus. Aí depois que eu me converti lá no Pastor Mota, tudo, foi uma pessoa que mentia muito junto comigo. Nós duas mentíamos muito. E essa pessoa foi na minha casa. E eu estou lá, conversando e tal. E me ligaram perguntando se essa pessoa estava lá. Aí a pessoa, diz que eu não estou aqui não, diz que eu não estou aqui não. Fala nada que eu estou aqui não. Aí a pessoa no telefone, fulano, tá aí? Eu olhei para a pessoa e falei, tá. Tá aqui sim. A pessoa ficou olhando cara de raiva, tá, vou passar para ela. Ela atendeu o telefone me olhando com cara de raiva. Depois desligou o telefone. Eu não falei para você dizer que não era porque eu não estava aqui? Você falou que eu estava. Eu falei, olha, agora eu estou na igreja, eu não posso mentir mais. Ele não pode mentir? Não pode mentir o quê? Que não sei o quê. Quer saber de uma coisa? Então nem aqui eu não venho mais. Bateu o portão chateado, foi embora. Ficou alguns, acho que um mês ou 1 mês e meio mais ou menos sem falar comigo. Porque eu não quis mentir. Aí eu até comentei com o pastor falou assim, Fabiana, é melhor perder uma amizade do que perder Jesus. A amizade não está legal não, vai mandar se mentir. Vamos só orar. E eu orei. Depois Jesus abriu o olho dessa pessoa, a pessoa voltou a falar comigo, mas não menti mais. Tá bom? Entendeu? Gente, é sério. Servir a Deus é coisa séria, não é uma brincadeira. Quando nós não conhecemos a verdade, Deus perdoa. Mas depois que você conhece, você continuar fazendo aquilo ali, aí é onde as pessoas perguntam, não sei o que está dando tudo errado na minha vida. Não sei por que minha família não se converte. Não sei por que está acontecendo isso. Porque eu oro, eu vou na igreja e as coisas não mudam. Mas porque não é na igreja as coisas mudar. A gente tem que vir na igreja e a gente mudar. Para as coisas mudar. Vocês estão entendendo como é que funciona? É assim que funciona.
mentirosa mesmo. Eu mentia mesmo, descaradamente. Mas depois que eu ouvi isso aqui, eu parei. Falei, não. Eu não quero diabo com meu pai. Meu pai é Deus. Eu assumi Jesus como meu pai. Eu falei, não. Ele é que é meu pai. Eu não mais. Acabou. É uma atitude que você tem que tomar. Entendeu? Não, mas fala isso, que se você não falar, eu não vou brigar comigo. Então eu vou orar para não brigar com você, mas eu não vou mentir. E nem me vou com mentira. Não quero saber mentira. Sim, não. É sério, gente. Tem pessoas próximas de mim, digamos assim, né? Que já sabe. Teve uma pessoa que uma vez chegou perto e falou assim, ó, eu ia falar para você falar um negócio fulano, mas nem vou te falar, que eu sei que você não vai querer mentir. Eu falei, poxa, acertou em cheio. Não vou querer mesmo, não. Entendeu? A pessoa já sabe que não adianta me pedir para mentir. Não vai funcionar. Entendeu? E as pessoas que pediram, eu falei, olha, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou ajudar. Se eu tiver que orar por você, eu vou te ajudar. Eu não vou orar, mas não pede para me mentir, não. Eu sou de Deus, eu não vou mentir. Sim, entendeu? Falei, continuo falando. As coisas com Deus é coisa séria. Jesus é o que, pessoal? O caminho, mas o quê? A verdade e a vida. Se eu estou em Jesus, eu estou na verdade, eu não posso mentir. Se eu sou de Jesus, eu estou na verdade. Na verdade, eu não posso mentir. Glória a Deus. Isso aqui é um avisozinho para a gente prestar atenção. Agora, vamos lá no livro de Marcos. Marcos 5:25, pessoal. Já volto já, tá? Marcos 5:25. Olha, a palavra de Deus diz que lá no livro de Romanos, não, primeiro a gente não vai lá não, tá? Acho que é Romanos 10. É Romanos 10:17. Está escrito assim, de sorte que a fé vem por onde? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um exemplo de uma mulher que ela estava com problema já há 12 anos. Que ela sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue. E ela já tinha feito tudo que podia para se livrar daquilo ali, nada. Às vezes tem coisas que você está lutando já há muito tempo e nada tem que sair da sua vida. Porque pecado a gente tem que lutar. Né? Mas não é só pecado, não. Às vezes é uma doença. Às vezes é um desemprego. Às vezes é uma dívida. Às vezes é a salvação do seu casamento, da sua família, a libertação dos seus filhos. Pastor, eu já fiz de tudo e não adianta. Faz tudo, mais eu oro. Mais um negócio pior, é esquisito. Como que essa mulher saiu desse problema? É um exemplo para a
de Marcos 5, Marcos 5, versículo 25. Está dizendo assim, ó. E uma certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, não é isso? Já há 12 anos que essa mulher tinha um fluxo de sangue. E ela, e que havia padecido muito com muitos médicos. 12 anos que essa mulher, ela tinha uma doença, ela tinha uma hemorragia. E ela já tinha sofrido muito, e tudo quanto é médico, e gastando tudo que tinha para se livrar daquilo ali. Ó, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Cada vez ela ia pior, ela piorava mais. Às vezes tem uma situação na sua vida que, pastora, quanto mais eu oro, eu já sofri muito orando, buscando a Deus para salvar o meu casamento, para libertar os meus filhos, mas quanto mais eu oro, mais a pessoa piora. Eu já orei, já busquei tanto a Deus para me livrar da dívida, do problema. Quanto mais eu oro, mais a dívida cresce. Eu já orei para me livrar dessa doença, desse vício, o troço não sai da minha vida. Você está entendendo? E essa mulher, coitada, ela já não sabia mais o que fazer. Eu estava lembrando hoje, pregando aqui, quando eu fumava. Quando eu fumava, eu fumei durante 17 anos. E quando eu fumava, eu fazia de tudo para me livrar daquele cigarro, mas não conseguia. Eu fazia que nessa mulher aqui, eu despedia tudo que tinha, porque eu gastava o meu dinheiro, lutava e nada. Eu cheguei a me inscrever, eu esqueci o nome dessa instituição. Atrás do maço de cigarro, tem um número de telefone que é de um centro de ajuda, já viu, de autoajuda? Que você pode ligar para lá para você fazer tratamento. É quase igual aquele Alcoólicos Anônimos. Eu cheguei até a me inscrever naquilo ali, só não fiz porque quando eu me inscrevi, eu estava aguardando, né, a vaga e acabou que Jesus me libertou primeiro, eu não cheguei a fazer esse tratamento. Mas eu usava remédios caros. Você já viu aqueles tabletinhos assim, umas pastilhazinhas brancas, parece até uns comprimidinhos, quadradinhos? Já viu? É um chiclete, né? E tem umas cartelinhas, vem com 10 chicletinhos daquele branco. Aí na farmácia, a gente comprava, meu marido comprava para mim essas cartelas, é igualzinho aquilo ali, só que é um remédio. Aquelas pastilhazinhas que, segundo ele, diz que para te mastigar aquilo ali, a gente não, toda vez que dá vontade de fumar, é um medicamento. Você mastiga aquilo ali para vai tirando a vontade de fumar. 100 e pouco reais a cartela. Com 10 trocinhos aqui. Não é esse que eu te comprei, não, né? Não, que era parecido com esse aí. É um remédio para a pessoa parar de fumar. Eu acabava de mastigar aquilo ali sem um cigarro. Não adiantava nada. Aí depois fui para a piteira. Esse jogo de piteira, na época, era caríssimo. Que era aquelas. Não sei se você já ouviu falar na televisão, que era aquela linha de cor. A última era vermelha. Que aí aquilo ali ia diminuindo gradualmente a nicotina, porque a nicotina ficava presa ali. E você ia largando de fumar aos poucos. Quando eu abri aquela piteira, dentro dela a nicotina ficava presa. Aquilo ali é pior do que uma graxa. A nicotina, você viu disso? Essas graxas aí, você ainda consegue limpar com mais facilidade do que a nicotina. É aquele troço preto, fedorento. Eu tinha que lavar a piteira com água quente para soltar aquilo grudado. Imagina como fica o pulmão da pessoa. Hã? Aí eu fiquei usando a piteira. Quando
chegou na última vermelha, que eu tive que usar mais tempo. Eu distraída na rua, quando eu joguei a Bíblia, eu joguei a piteira. Na beira da linha de trem, lá embaixo. Joguei a Bíblia, eu esqueci que estava com a piteira. Ela agarrava na piteira, ela foi embora. Quando eu cheguei em casa, Samuel vai falar, caramba, eu joguei a piteira fora. Voltei lá correndo, da piteira cara. Nem isso que eu achei. Aí o cara chegou perto de mim, uma vez eu fui num posto de saúde, o senhorzinho falou assim, quer parar de fumar? Falei, quero. É o que eu mais quero é parar de fumar. Já estou tomando um monte de remédio, cara. Ó, eu vou te ensinar uma simpatia. Não sei quem fez, sei lá se foi ele que fez, e parou de fumar. Você vai fazer o seguinte, você vai para casa, vai pegar 2, 3 cigarros, vai botar dentro do copo com água. Você vai pegar esse copo com água e vai colocar ele em cima do telhado, vai deixar ele sereno a noite toda. No outro dia de manhã, você vai pegar esse copo com água, você vai coar. E você vai beber em jejum. E tem certeza, meu pai vai, foi eu para casa. Peguei 3 cigarros, botei dentro do copo com água. Botei lá no sereno, deixei a noite toda. Quando eu acordei de manhã, o cigarro despeja. Aquela água amarela, amarelona mesmo, um fedor de nicotina. Eu falei, não, mas eu tenho que ter coragem. E a coragem de eu tomar aquele troço? Já até o cheiro era insuportável. Aí eu coei, quando ele falou, você vai tomar de jejum, mas você vai tomar de uma vez só, não vai tomar de pouquinho, não. E eu, lutando para conseguir libertar daquilo ali, o que eu fiz? Não tinha Jesus, irmão. A pior coisa que tem é uma pessoa sem Jesus. Eu coei aquilo ali e bebi aquilo de uma vez só. Irmão, misericórdia. Aquilo bateu no meu estômago. Olha, eu passei mal. Fiquei aquele dia, porque naquele dia, no outro dia, o dia todo sem fumar. Aquele cheiro de nicotina, aquele gosto de nicotina. Meu estômago ardendo. Aí o que aconteceu? Depois passou esses dias e comecei a fumar de novo. Aí esse troço me fez mal. Atacou meu estômago. Eu tive um sério problema de estômago por causa disso. Para ter uma ideia, o médico passou uns 3 remédios para mim, R$100 e poucos cada remédio. Samuel gastou um dinheirão comigo. E eu tomando os remédios, não conseguia comer. Não sei, parece que aquilo ali é como se tivesse criado uma ferida no meu estômago. Não conseguia comer, fiquei magrinha. E continuei fumando. Quase morri de problema de estômago. Magrinha, tudo que batia no meu estômago, botava para fora. E não consegui me livrar. Quer dizer, eu já tinha tentado tudo quanto é jeito, já tinha gastado um dinheiro, igual essa mulher aqui. Ela padeceu com muitos médicos, gastou tudo que tinha tentando ser curada. E eu gastava aquilo tudo tentando ser liberta do vício. Pastor, mas é só você parar e pronto. Não é assim não, pessoal. A pessoa viciada, você tem que orar muito por ela. Muitas das vezes ela não tem força para se livrar daquilo ali. Eu tenho 17 anos para fumar. Aí eu sofri. Gastei meu dinheiro e não consegui ser liberta. Fiquei doente. Tudo tentando ser liberta do cigarro. E qual foi o dia que eu fui liberta? Eu só fui liberta quando aconteceu comigo igual com essa mulher. Vamos ver aqui? Estou dizendo aqui, ó. Antes, ainda pior, nada melhorava, cada vez piorava mais. Mas, ó, ouvindo falar de Jesus, vamos dar uma paradinha aqui? Ela já tinha feito de tudo, só não ouviu falar de Jesus. E a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. E ela estava passando
Porque ele dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Depois que ela ouviu falar de Jesus, criou uma fé tão grande nela. E sabe o que é uma fé? Fé não é, eu acho que eu orei, eu acho que eu vou ser abençoado. Não. Fé é uma certeza, é uma convicção que aquilo que você pediu a Jesus vai acontecer. Estão entendendo sim ou não? Fé é uma certeza, é uma convicção que aquilo que você pediu vai acontecer. E essa mulher, ela tinha certeza. Se ela tocasse em Jesus, a vida dela ia mudar. Ela ia ser curada. É igual eu depois que eu ouvi a palavra, eu passei a ter certeza que Jesus ia me libertar daquele bicho. Ele me libertou. Eu também, eu só fui liberta daquilo ali quando eu ouvi falar de Jesus. Tá? O Jesus liberta e tal. Aí eu comecei a orar, comecei a pedir Jesus, Jesus me libertou. E de graça. Se eu soubesse, eu tinha buscado ele antes, gastando dinheirão. Quase me matei. Entendeu? E se eu soubesse que ele me libertava de graça, por amor, misericórdia, eu já tinha ido até ele antes. Então, essa mulher aqui, qual foi a solução da vida dela? Foi quando ela ouviu falar de Jesus. Quando você ouve, nasce a fé, pessoal. Você passa a entender que Jesus pode restaurar a sua saúde. Jesus pode consertar o seu casamento. Jesus pode consertar o seu filho, consertar a sua filha, consertar o seu marido, a sua esposa. Jesus pode consertar a sua vida. Jesus pode prosperar para você dar algo por cima. Você está entendendo? Quando você ouve, você entende que há uma saída. E aí, ó, ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Sabe o que aconteceu com ela? Ela não disse assim, ó, se eu tocar em Jesus, talvez se eu tocar nele, talvez eu seja sarado. Será que se eu tocar nele eu vou ser sarado? Eu vou tentar tocar nele. Quem sabe eu vou ser sarado? Não, ela não falou isso. Ela falou com uma convicção. Se tão somente eu tocar nele, eu vou ser sarado. Mas quem tocou essa certeza toda no coração dela? Hã? Hein? Quem tocou essa fé toda no coração dela? Essa fé, pessoal, nasceu quando ela ouviu. Porque vem a fé, ela vem pelo ouvir. Então, quando ela ouviu, criou aquela fé. Aí ela disse, se tão somente tocar nele, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. Foi na hora, instantâneo. Porque ela creu, tudo é possível ao que crê. E já sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Aí ele disse, ó, e disseram os seus discípulos, desde que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Jesus não falou assim, ó, eu te salvei, não. Ele falou, a sua fé te salvou. Mas aonde ela conseguiu aquela fé, pessoal? Quando ela ouviu falar de Jesus. Quando você ouve falar de Jesus, nasce a fé. Por isso que a gente tem que ouvir. O problema dela de 12 anos, que dinheiro nenhum deu jeito
resolvido? Quando ela ouviu falar de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Ouvir e crer, ficar crendo. Tudo é possível que crer, glória a Deus. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado do teu mal. Acabou o problema da vida dela, gente. Quando você ouve e crê, se ora a Deus, põe em prática aquilo ali, acabou o problema. Sim ou não? É isso que você tem que fazer. Nunca pode deixar de ouvir. A fé vem pelo ouvir. Eu já expliquei isso aqui, né? Que nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. O seu corpo come, se alimenta. Feijão, arroz, sei lá, legume, salada. O que você gostar lá, né? Hoje preferem um hambúrguer bem feito, molho de aquele caldo de feijão forte. Porque, gente, cá para nós, eu sei lá, é bom não ensinar sobre culinária. Porque não dá para me ensinar sobre nutricionista, entendeu? Porque eu sou assim, eu não sou nem para um lado nem para o outro, eu sou no meio. Como assim? Porque às vezes tem pessoas que falam, você, uma boa alimentação tem que ser saladas, legumes. Temos que comer salada e legumes, sim, mas tem gente que só come salada e legumes, gente. Pelo amor de Deus, não come um bom feijão, um bom caldo, sabe? Aquele angu forte, joga o molho em cima daquilo ali, com aquele caldo de feijão, nossa, tem que se alimentar. E aí, também a pessoa que só de salada não está certo, não, irmão. Daqui a pouco a pessoa está rodando. Você tem que comer salada, legume, mas tem que comer feijãozinho, caldo de feijão, anguzinho, sei lá, quem gosta de um macarrãozinho, entendeu? Eu como um pouquinho de cada coisa. Eu como legume, sim, como uma saladinha, sim. Você come um anguzinho, feijão, macarrão, arroz, tudo isso. Entendeu? Então, você come só de salada, daqui a pouco está tudo rodando. Ele só de folha com ele, não vai dar não. Aí tudo tem que ter um equilíbrio, porque às vezes a pessoa exagera muito, sabia? É que nem o evangelho você tem que ter um equilíbrio, sabia? Você tem que ser uma pessoa de Deus, levar a sério a palavra de Deus, obedecer, mas não pode ser fanático. Não, se você levar para de fanatismo, você não vai nem sair de casa. Até sair de casa é pecado, vai ficar meio complicado, entendeu? Você sai dentro de casa, você está lá, sei lá, tomando um refrigerante, comendo uma batata frita, aí o pessoal ali um som ali com um troço ali, como um pecador. Não é assim não, né? Entendeu? Você tem que ter cuidado com o fanatismo. Então, o que acontece? Tem que ter cuidado com isso, só que você tem que ter um equilíbrio. Então, quer dizer, você não vai comer sem uma salada, sem um legume, você precisa de uma salada, de uma fruta, mas também você não vai comer só folha, senão eu nunca vi ninguém viver só de folha. Hoje em dia, nesse século, que tem gente que diz que é assim, só folha. Se deixar o nutricionista passa para você uma folha de alface, uma rodela de tomate no almoço, cadê o resto? Você está crente que aquilo ali é só uma saladinha para começar? Não, isso aí já é um almoço, um pedaço de cenoura, e aí? Tem um feijão, tem um arroz. Eu nunca vi isso não, eu tenho que vigiar. Comer umas coisinhas fortes. Ovo, tem gente que não, porque não pode comer ovo, e ovo é negócio de comer. Não, cozinha o ovo, mas o ovo tem vitamina, sabia? A minha mãe, quando ela ficou um tempo lá no hospital, eu percebi que a nutricionista quase todo dia passava ovo cozido para ela comer. E dizem que o ovo faz mal. Dizem. Não, o ovo é remoso. Quem está não sei o que não pode comer ovo. Como se a minha mãe estava com antibiótico e comia ovo cozido? Que a nutricionista de lá que passava a alimentação do pessoal. O pessoal está deixando de comer ovo, não, irmão. Entendeu?
comer uma salada, legume, uma fruta, mas também não deve deixar de comer um arroz, macarrão, feijão. Glória a Deus. Se tu gosta de frango, come frango. Se gosta de ovo, come uma pitadinha. Tem gente que gosta, eu gosto, mas eu queria macarrão, arroz, macarrão, aquele hambúrguerzinho assim, nem muito durinho, nem muito mole demais, senão fica muito ralo. Mais ou menos. Um bolinho assim de carne que você joga por cima assim, ou de frango, ou frango desfiadinho, irmão, que não cai muito bem, é forte. Você chega a suar. Já reparou? Você chega a suar. Eu jogo um bolinho de pimenta, eu não gosto daquela coisa muita pimenta. Tem gente que joga pimenta mesmo, ali. Eu não, ainda jogo um bolinho de pimenta assim. Ih, irmão, você chega a solto. Mas também sai dali, tá pronto para qualquer não? Tá pronto para qualquer batalha. Agora a gente trabalha pra caramba. Com 2 rodelas de tomate, uma folha de alface. Você caiu, cara, é vinho, uma folha de alface. Não dá não, hein? Ó, te falar não dá para sustentar não. Você pega uma faixinha aí para fazer, irmão, não cai para trás. Não é não? Não, eu como feijão, eu só não tenho costume, por incrível que pareça. Tem gente que antigamente, quando meu marido estava vivo, eu jantava, porque ele só gostava de comer comigo. Se eu não comesse, aí ele ficasse triste, eu ia deixar ele jantar sozinho. Aí ele só gostava de jantar comigo. Mas depois que meu esposo faleceu, eu não tenho costume de jantar. Eu almoço bem. Eu gosto assim, de almoçar bem, que eu estou falando, né? Filé mignon não é nada disso, não. Bem aquele feijão, bem grossinho. Até porque, você acredita que se eu falar, eu já falei isso aqui várias vezes, talvez você não acredite, mas você sabia que desde a minha infância eu não estou muito chegada a negócio de filé mignon, alcatra, contra filé. Eu não ligo muito com essas coisas, não. Minha mãe fazia isso lá em casa. A minha mãe está aí no Face aí, ela está até de prova. Às vezes meu pai comprava contra filé, comprava alcatra, eu queria comer salsicha. A minha mãe brigava comigo, minha mãe mesmo disse, comer salsicha? Deixar de comer um bife. Mas eu queria deixar de comer um bife para comer salsicha. Essas porcarias não brigavam comigo. Hoje em dia não. Hoje em dia também eu não sou muito chegada de bife, mas também não gosto muito de salsicha, não. Assim, não é que eu não gosto. Eu não vi um vídeo aí que a Leão me mandou. Desde aquele dia eu não consegui mais comer salsicha. Entendeu? Eu gosto de fez quase. Não estou generalizando que todas as salsichas daquele tempo, mas por via das dúvidas, eu prefiro não comer mais. Mas eu nunca fui chegada, essas coisas assim, não. Mas quando eu falo comer bem, eu estou falando assim, feijão forte, entendeu? Sei lá, um macarrão, um hambúrguer. Aí eu me alimento bem no almoço. E tomo um cafezinho da tarde. Aí jantar eu já não ligo muito. Não costumo jantar. Às vezes eu chego em casa tarde, aí às vezes já vou deitar logo, então eu já não tenho costume de jantar. Às vezes eu vou lá comer uma coisinha, uma frutazinha, um pãozinho, uma coisa assim, café com leite. E vou deitar, não tenho muito costume de jantar, mas comer só folha não dá não. Não pode ser coelho não. Coisa séria. Então, gente, vocês estão entendendo direitinho o caso dessa mulher? Sim ou não? A fé vem pelo ouvir. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que orar e crer. E vigiar. Os troços de mentira, essas coisas, pula fora disso. Não vai por esse caminho. Isso aí é uma porta que fica aberta para o inimigo atrapalhar as suas bênçãos. Glória a Deus. Amém? Gente, vamos orar então em nome de Jesus? Vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Gente, está chegando aí o Dia das Mães, né? Deus abençoe a Rosa Oliveira, Selva Oliveira, as irmãs. E minha mãe também, Deus abençoe também minha mãe.
abraço aí a todos os irmãos, Deus abençoe minha mãe. Está chegando o Dia das Mães, o pessoal ficou lá na agenda, lá, né? Pelo café da manhã. E aí, pessoal, a gente está querendo fazer um cafezinho das mães, o Dia das Mães especial. A gente está vendo aí com arroz, que a gente vai ver o que foi decidido fazer, e pedimos a colaboração de todos que puderem ajudar. Pastor, eu não posso ajudar em nada, você é bem-vindo em nome de Jesus. Mas se você puder, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E graças a Deus, filhos. Ô Luciano, ô Guigueira, vem cá. Dá aqui para mim, fazendo favor. Gente, vem aqui pegar água, sabonete. Dá aqui água, sabonete para mim, fazendo favor. Para ele? Não, é para ele. Falei para mim assim, fazendo favor. Pega o nosso aí, pastor. Não posso pegar hoje, não. Glória a Deus, pessoal. E domingo das mães é a Santa Ceia. Amém, pessoal? Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém? Não, é sem ser esse domingo ou outro. Não, é sem ser esse ou outro. Vai ser a Santa Ceia e o Dia das Mães. Vamos orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, vocês que estão em casa também podem botar um copo com água, tá, pessoal? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença agradecer o Senhor. Oh Deus, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que já está numa situação já há muitos anos, essa pessoa não conseguiu vencer ainda até hoje, Pai. Ajuda essa pessoa em nome de Jesus. Seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja a salvação dos seus filhos, seja na sua prosperidade, Pai, ajuda essas pessoas. Em nome de Jesus, venha mudar toda a história. Assim como o Senhor mudou dessa mulher aqui, que já tinha 12 anos que ela estava nessa batalha, e ela ouviu falar do Senhor e mudou tudo. Assim eu peço que seja na vida dessas pessoas, Pai. E Deus, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sabonete, esse sal, que está na mão dessa pessoa. Peço, Senhor, Pai, que com o seu poder de libertação, de cura, de transformação, em nome de Jesus. Essas pessoas estão nos cadernos de oração, na lista de oração, essas fotografias, essas peças de roupa, Deus, toma em tuas mãos. E eu paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, sai da saúde, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai da família, sai da saúde, solta essas pessoas em nome de Jesus. Eu estou amarrando agora, exigindo a saída desse mal, solte a vida de cada pessoa, sai do casamento, sai da prosperidade, solta os filhos, solta a saúde e vai embora. Sai da família. Em nome de Jesus, eu exijo a saída de todo mal, desfaço toda feitiçaria, bruxaria, inveja, trabalho feito, todo mal, toda maldição, eu desfaço agora em nome de Jesus. Pai, estou abençoando cada uma dessas pessoas. Oh, Pai, cubra com teu manto sagrado e leve em paz. Eu também peço, Senhor, que o Senhor receba os dízimos, as ofertas, que são a fidelidade de cada um com o Senhor.
lembrando da sua promessa, do Senhor, que me honrarei. Honra cada pessoa, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Pessoal, termina de passar o caminho santo, agradecendo a Deus. Glória a Deus, agradecendo a Deus. O pessoal aí que botou água aí, toma sua água aí. Em nome de Jesus, agora é só ficar crendo como aquela mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus, amém? Vamos na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe.